Sejam bem-vindos ao Empreendedora no Ar. Gente, preparamos algo especial para vocês nessa nova temporada que está iniciando, porque a gente notou que vocês precisam de cuidados com a saúde também. E para isso, trouxemos uma temporada, que vai ser agora, com um episódio mensal sobre saúde e bem-estar. E claro que não poderia ter convidados mais especiais que esses hoje, que é da equipe Sanicor, que a gente vai contar um pouquinho para vocês daqui a pouco. E agora quero agradecer, chamar nossa amiga, nossa host, parceira, que fala bom dia, boa noite, boa tarde. E ela vai falar um pouquinho com vocês também, para a gente iniciar essa entrevista maravilhosa. Isso aí, ó. Larissa Gignon, host desse podcast, né? Ao lado aqui da minha querida Lu Azevedo. E hoje temos Ana Júlia e Renan. Graças a Deus aqui pra gente conversar não só de negócios, mas também de saúde. E, por favor, apresentem-se aí, né? Quem são vocês? Qual que é a empresa? Conta um pouquinho aí. Começa aí primeiras damas, né? Sim. Bom, meu nome é Ana Júlia, eu tenho 27 anos e atualmente sou proprietária da clínica Sanicor, né? Junto com meu marido Renan. Sou formada em Direito e encaramos aí, né, esse desafio. Sim. E já tem aí quanto tempo de empresa? vai fazer 3 anos agora em setembro. 3 anos você tá na gestão. Na gestão. E Renan, doutor Renan, como que foi? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, tá? É um prazer imenso estar aqui com vocês. E meu nome é Renan Caproni, tenho 33 anos e já sou cardiologista aí desde 2021. Foi o ano da formatura minha de cardiologia e venho atuando desde então tratamento e prevenção de doenças cardiovasculares, né? E como a Ana Júlia disse, em 2022 a gente teve a oportunidade de adquirir esse empreendimento. A gente falou, a gente somos totalmente crus, né? Na arte de gerir alguma coisa. Mas eu falei, vamos... É verdade, a gente faz a faculdade e fica ali focado na técnica e o que a acontece com gente muitos sempre profissionais da foca isso, saúde. exatamente. Exatamente. Até mesmo na faculdade de medicina, a gente sai da faculdade de medicina sem saber como receber um plantão, sem saber como fazer nada, né? A gente não tem a mínima noção nem o que um contador faz, o que ele ajudaria a gente. Então, assim, a gente topou esse desafio e graças a Deus a gente vem sobrevivendo bem, né? Graças a Deus. E você viu que legal que ele começou a parte de cardiológica bem na pandemia, 2021. Foi. Exatamente. Que foi a parte mais do pico mesmo. Esse episódio, Larissa, a gente programou para ser saúde que move resultados. Que a mulher de negócio ela precisa ter uma saúde plena para que consiga mover esses resultados. A Larissa, mais que ninguém, é uma mega empreendedora, ela sabe disso. Eu tenho uma frase aqui que é assim: quem tem saúde pode sonhar em tudo, pode querer qualquer coisa. E quem não tem só quer uma coisa. É verdade. E aí eu acho que se você não cuida aí do seu CPF ou se você não acompanha, eu gosto sempre de repetir uma sacada que o Pedro, que trabalha com tráfego pago, né, que ele chama de subido aí, ele falou assim, olha, quando eu vejo que a pessoa não tem uma boa saúde, não faz exercício físico, eu já vejo que ela nem consegue concorrer comigo. Porque ela nunca vai conseguir ficar em pé ao mesmo tempo que eu fico, ela não vai conseguir, ela vai ficar, uma hora ela vai cair. Ele tem muito essa sacada, não que a gente tem que olhar só para o concorrente, mas ele fala, se você não tem saúde, vai impactar seu negócio. Exatamente. Então, assim, o nosso assunto aqui tem totalmente a ver com o empreendedorismo. E eu queria também, antes da Lu entrar na pergunta, como que você entrou, assim, nessa vida de decidir, vou querer a Sanicor mesmo, porque já era uma empresa que já tinha aí muitos anos. Por que não abrir de vocês? Porque, assim, na verdade eu nunca tinha pensado em ter uma empresa, em ter nada, né? A gente nunca teve essa ideia. Não. Então foi assim, eu terminei a minha residência e comecei a atender na Sanicor. Atendia um dia por semana só, foi indo devagarinho. Lá a gente até tinha uma colega cardiologista, só que ela resolveu sair também, então ficou só eu de cardiologista lá dentro. E os antigos donos, os antigos proprietários, eles não estavam mais
tão engajados, né? Tão engajados nos cuidados com a clínica, vamos dizer Já assim. estava em outra fase. Já estava em outra fase. Uhum. Até então, o Tiago Rezec, que era o proprietário, quem cuidava, ele vivia pela clínica. E ele é engenheiro e conseguiu um emprego bom como engenheiro. Aí ele viu e falou, bom, eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então ele falou, a gente vai fechar a clínica ou a gente vai vendê-la. Então foi aí nesse momento que a gente... A oportunidade bateu. Que aí bateu aquele choque, eu falei, bom, eu não vou deixar fechar, esse é o lugar que eu trabalho, né? Esse é o lugar que eu trabalho, então, quer Você saber? já tinha uma paixão ali pela Sanicor. Eu já tinha uma... Já começado esse amor. Exato, já tinha uma paixãozinha ali pela Sanicor, adorava trabalhar lá. E aí eu falei, bom, não vou deixar isso acontecer, porque qual que é a chance de eu depois abrir um CNPJ para mim? A vida de um médico é esse, é se formar e trabalhar, vai trabalhar com os outros, vou alugar a sala de alguém, vou atender até morrer assim. Então eu falei, bom, que oportunidade, não? Quem sabe? E foi uma decisão do casal? Foi uma decisão do casal. Porque também a Ana Júlia teve que deixar a advocacia, porque ela também estava lá na advocacia. Tava junto com meu tio e foi engraçado, né? O Renan chegou em casa, recebi uma proposta. E aí eu, o quê? De comprar a Sanicor. Eu falei, quê? Quê? Eu falei, a gente comprar? Ele vamos. Falei, bom... Dinheiro não tem, mas Bom, muita coragem, mas muita coragem. Vamos, sim, empresário também. Falei, vamos aceitar esse desafio, né? E foi. E como que foi para você largar a advocacia para gerir uma empresa? Tem ligação os dois, né? Mas como foi? Eu vou falar que pra mim não foi difícil, né? Não foi difícil. Lógico, assim, que na hora bate aquela insegurança, né? Sim. Será que eu tô fazendo certo? Eu gostava também muito de estar ali junto com meu tio. Mas eu falei, não, vamos atrás do nosso sonho. E fomos com a cara e com a coragem, que era o que a Ela gente nasceu para queria. ser empreendedora. Sim. Nasceu para ser empreendedora, agora a gente vê. Isso é muito bacana. Não. E olha que vamos entrar um pouquinho agora também na parte de saúde. A gente sabe que o empreender é uma coisa que sobrecarrega muito o empreendedor, né? Nós que a gente corre o dia todo, é marketing, é administração, é tudo. Qual é o ponto que o estresse impacta na vida cardiológica da pessoa? O que você acha que impacta o estresse? Eu até falei que eu ia fazer essa brincadeira aqui, eu vou mesmo. A gente vê isso em casa, né? Porque hoje, assim, a gente tem as funções da clínica, embora nós dois sejamos donos, né, 50% de cada um, quem fica mais com a parte de gestão da clínica é mais a Ana Júlia. Sim. Eu fico mais no operacional. Eu fico atendendo meus pacientes, fazendo minhas coisas. Você gosta de fazer o show. Aí a Ana Júlia que lute. A Ana Júlia que lute. A problemada sobra para ela, né? Sim. Essa parte. Mas, assim, a gente... não só da nossa clínica ali, mas de toda e qualquer empresa, né? O empresário, de certa forma, ele é muito sobrecarregado, né? São muitas horas de trabalho, não tem essa de horário de almoço, não tem essa de sair às 6 da tarde, feriado, essas coisas, está tudo trabalhando, está tudo montando as coisas, então isso gera um impacto na saúde da pessoa, assim. E aí vai muito do que aquela pessoa tem, né? Questão de resiliência, né? Trabalhar com essa pressão, saber entender e tirar um tempo para si também, para poder descansar um pouco. Isso faz parte. Mas, com toda certeza, impacta muito na saúde mental. Ainda mais, veio o tempo muito difícil, que foi a pandemia, Sim, né? A gente viu aquela quebradeira de empresa para todo lado, muita verdade gente mesmo. ficando doido. Muita gente endoidou demais da conta, muita gente faliu, muita gente que tinha muita coisa perdeu tudo. E eu não falo nem só de questão física, mas de questão mental também. Às vezes você tinha ali uma coisa que estava estruturado, estava indo bem, tinha a sua lojinha, o seu negocinho, quando viu tudo falindo. Hoje tem depressão, hoje tem ansiedade, hoje tem fibromialgia. E assim E eram vai indo. patologias que não eram muito faladas, né? Não eram muito faladas, elas existiam, mas com certeza aumentou demais da conta. Aumentou demais. E assim, eu tive um episódio, um problema cardíaco que eu descobri, foi logo depois da pandemia também. E
eu observei que os sintomas são silenciosos, né? Como que a gente observa que a gente vai ter algum problema no coração? Como que surge isso? Então, justamente por isso que você falou, silencioso. É muito difícil a gente saber. Por isso que A gente fala que do nada fulano infartou. Não é do nada. não é do nada. Nunca é do nada, nunca. Tem pelo menos ali uns 20 anos de história atrás que levou aquilo, né? De comportamento, e às vezes não só comportamento. O que a gente vê tem gente que tem predisposição. Também. Entendeu? E a pessoa talvez com um exame E a pessoa, talvez com uma avaliação simples, ela consegue saber daquela predisposição que ela tem e a partir dali cuidar melhor. Sim. Hoje tem 3 exames que eu gosto muito, o meu enfoque é mais prevenção do que tratamento de doença, mas a gente faz tudo, né? Infelizmente, a população hoje ainda é condicionada a procurar um cardiologista quando está doente. Sim. Quando está com sintoma. O pessoal não vai para saber se está legal. Não vai para ver se tem. Passou mal lá, foi no pronto-socorro, falando, vai, procura o cardiologista. Agora você tem que ir, mas na hora que você vai ver, o problema já está instalado. Mas tem 3 exames que eu gosto muito de pedir. Ó, é o colesterol, principalmente o LDL, que é o ruim. Logo Deus leva, né? Logo Deus leva. Esse é o apelido. É quem que te falou isso? Na faculdade. Olha pra você ver. Logo Deus leva, eu adoro usar essa expressão. Tem a lipoproteína A, que é um tipo de colesterol que eu nunca vi nenhum médico pedir. Nunca fiz. Olha, E gente. ela demonstra a genética do seu colesterol todo. E PCR ultrassensível, que mostra o nível de inflamação daquela pessoa. Esses 3 exames em conjuntos bem analisados podem prever infarto ou AVC Olha, com que até 30 interessante. anos de antecedência. Entendeu? A gente tá vendo Então, tanto AVC, tanto infarto. tanto infarto, tanto Até com pessoas... pessoas De jovem, Pessoas jovens, nossa, foi jogar um futebolzinho ali, infartou ali, teve tal coisa. Academia. E você acha que tem... hoje a gente vê muito essa wellness que fala, né? Cresceu muito essa questão da saúde agora, né? A gente vê o pessoal... Vocês fazem corrida também, não tem? Uma Não, promoção de corrida? Mas tem aqui na cidade, né? Tem. Bastante. A gente tem no Marketplace. É verdade. É no mulheres, Marketplace, mulheres, mas eles participam elas como correm. apoiadores. Foi isso que eu vi vocês lá. E aí, o que acontece? As pessoas estão mudando os hábitos, ninguém está saindo muito à noite mais. E aumentou muito a empresa da parte de suplementação. Exato. E o que você acha dessa questão da suplementação para o coração? O povo fala muito de ômega 3, fala do magnésio de malato. O que você acha? O que é o interessante, os principais? Eu acho assim muito bacana essa questão de suplementação, mas desde que seja bem feita, né? Porque hoje também o que a gente vem observando muito na medicina é uma questão exagerada de suplementação. Então, alguns médicos você tem que tomar não sei quantos milhões de unidades de vitamina D na veia, que eu não sei o quê, isso vai tudo no xixi, vai tudo embora no xixi. Então, assim, não tem evidência nenhuma. Então, assim, o que eu acho uma boa suplementação? Tem algumas vitaminas que são essenciais. Você pega, por exemplo, a vitamina D, é muito essencial. Vitamina D faz parte do sistema imunológico, faz parte do combate ao câncer. Vitamina D tem um monte de coisa, fixação de cálcio nos ossos, junto com a K2. Então, é uma vitamina que eu acho que você tem que manter ela legal. Não precisa exagerar. Sim. Porque tudo que é exagerado faz mal. Vitamina B12, essencial para ânimo, para bem-estar, para disposição. E essa aí pode tomar uma injeçãozinha questão. dela? Não gosto muito da injeção, eu prefiro a sublingual, a formativa dela já. Ela tem uma eficácia melhor. Então, a vitamina B12, o selênio que tem na castanha do Pará. São alimentos, né? Para funcionamento da tireoide. Praticamente tudo Que já tem na alimentação. Praticamente tudo você tem na alimentação. Então, se você tem uma alimentação bem balanceada, uma alimentação rica e coloridinha, como a gente fala, né? Ali tem praticamente tudo. Mas é importante você estar fazendo os exames para ver. Tomar sol. Qual que é um mito muito que o pessoal, todo mundo espalha? Você tem que tomar sol de manhãzinha. Tem que ser antes das 10 da manhã ou no finalzinho da tarde. Só que esse sol da manhã, o pessoal não comenta que ele não ultrapassa todas as camadas da derme para ativar a vitamina D. Ou seja, não serve para nada. Só serve para ser um pouco cancerígeno. Um pouco cancerígeno. Então, o sol bom é o sol do meio-dia.
Meio-dia? Olha Só o uns que... 15 sol, minutinhos. 15 só, minutinhos com meio-dia. 80% do Eu corpo tomo. exposto. Não parece, mas... Ativa a vitamina D, não pode ficar muito tempo porque ele mancha, ele ativa muito melanócito também, então ele dá E a melasma. gente também não aguenta, que vai ficar Também não aguenta, queima É. muito, mas é o sol bom. E o pessoal fica tudo rachando no sol 9 horas da manhã, achando que tá fazendo bem. E não tá adiantando nada. Nada. E teve uma seguidora nossa que me mandou mensagem, falou, Lu, quando for alguém, algum médico lá dessa área, pergunte. A gente está vendo muito, até essa semana eu fui no mercado e tinha uma menina novinha, com vários latinhas de energético. Eles estão tomando muito energético como pré-treino. O que você fala do energético para problema cardiovascular? Olha, eu não vejo o energético como um grande vilão para todo mundo. O energético ele é perigoso para quem tem predisposição para ter arritmia. Entendeu por quê? Porque o energético ele tem ali a taurina, tem muita cafeína, isso estimula os batimentos cardíacos. Sim. Então, se você tem uma predisposição, tem uma cicatrizinha no coração, tem um foquinho de reentrada elétrico ali, como se fosse um curto-circuito, sabe? Falando Sim. mais popular. Quanto mais o coração bate, porque isso acelera o coração, Sim. né? Mais ele bate, maior o risco de desenvolver arritmias. Então, o grande risco do energético é esse. É a arritmia cardíaca. No caso de adolescentes, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Porque eles A mesma coisa. falam que o índice em adolescente é porque tem um coração mais acelerado. Isso é mito ou é verdade? É mito em termos de adolescência, assim, tomar energético não é... Assim, a gente não orienta ninguém a ficar tomando isso, né? Sim. A ficar tomando energético. A gente sabe os malefícios. E a gente nunca sabe quem é uma pessoa que tem predisposição ou não a ter arritmia. Uhum. E agora vem um problema maior de adolescente e adultos jovens, que é misturar o energético com álcool. Isso. Esse é um problema mais sério, porque aí junta dois fatores agressores ali, teoricamente agressores, Sim. que podem levar a arritmias mais Ai, sérias. gente, até vi um artista famoso agora, ele falou exatamente isso, que ele tomou a tarde inteira vodka com energético e a esposa dele também, e que ele ficou uma semana internado e ela não. Ele falou, gente, mas como assim? E aí eles tiveram que fazer um monte de manobra lá, foi bem complexo. Esqueci o nome dele, ele é super famoso, ficou um tempão. Eu acho que eu vi essa notícia, eu não tô lembrando Ele também. ficou um tempão internado por conta disso, exatamente dessa mistura, né? Esse combo aí. Só que a gente toma, né? O pessoal toma muito com isso. Na época da faculdade eu até tomei, mas nunca mais põe na boca. Vodka com energético. E teve até um caso, uma notícia, que uma menina tomou uma dose, não sei se era pré-treino, numa dosagem mais alta, e ela infartou, acabou vindo a falecer. Vocês viram essa notícia? Foi Não por tem? agora, né? Provavelmente não foi infarto, provavelmente foi arritmia. Aí a arritmia É. causou uma parada. Exatamente, porque o pessoal confunde muito. Por exemplo, o infarto ele não mata a pessoa, né? O que mata é a arritmia que o infarto causa. Então, uma pessoa está tendo um infarto ali, ou tomou uma dose cavalar de pré-treino, que nada mais é que um energético em pó, né? É, mais ou menos isso. E aí o que acontece? Você tem uma arritmia no coração, o coração ele entra em curto-circuito, então ele para de bater e começa a vibrar. Na hora que ele vibra, ele não tem mais eficiência de bombear sangue, o cérebro desliga e a pessoa morre. E a mesma coisa pro café? Ou não? Café não tem que ser uma quantidade exagerada. Uma quantidade é muito... Pra Olha, você vê, uma xícara de café de 100 ml de café tem em torno de 30 miligramas de cafeína. Uma xícara desse tamanho aqui. Aqui eu acho que tem uns 200, tem né? 200, né? 200 ml, mas você pega meia xícara, tem 30 miligramas de cafeína. Você pega, por exemplo, um pré-treino, é 300 miligramas Nossa, de cafeína. muito mais, né? Deus me livre, nunca tomei. É 300, é 10 xícaras de Eu nem posso café de tomar uma nada só disso, vez. que eu já Sim. sou cafeinada. Então, eu tive um ataque cardíaco supraventricular. Eu fiz ablação, tudo. E eu só... Você sabe o que é arritmia? Sei. A gente sabe. E os episódios piores foi silencioso. Foi em semanas que eu tava sobrecarregada. Por isso que eu perguntei também da questão do empreendedorismo. A gente quer abraçar o mundo, né? E isso acaba... E foi, assim, super silencioso. Eu nunca tinha tido nada. E do nada tive E aí você tem muito estresse, muita liberação de adrenalina, você tem Sim. privação de sono, porque você não dorme direito, porque está preocupada, você não se alimenta bem, não bebe água o suficiente, seu corpo Teve que mudar desidrata. de vida. Tive. Então, assim, tudo isso
propicia o desenvolvimento, né? E as pessoas, assim, ó, eu acho que tá no geral, tá todo mundo tomando medicação pra dormir. Eu tenho visto muitas pessoas falarem isso. Isso tudo interfere também, a pessoa. Porque quando. Acho que foi a Thaís que falou, né? Que quando toma remédio. Ah, Do sim. sono. Ela falou que quando a pessoa toma esses remédios, acaba não descansando mesmo. É isso, é verdade? Não, é porque você pula, né? O sono da gente é dividido em várias fases, né? A gente tem pelo menos umas 4 fases do sono. E tem uma das principais fases que é o sono REM, que é o que a gente fala que é o sono profundo, que é aquele onde a gente tem até nistagmo, o olho da gente, se você levanta a pálpebra assim, você vê que o olho está balançando de um lado para o outro ali. Que é o momento que a gente está sonhando, tudo esse é o sono profundo. Às vezes quem toma esses remédios para induzir sono, pula essa fase de sono profundo. Então acaba que não tem fixação, às vezes até descansa, mas não tem fixação de memória. Sim. Entendeu? Então tudo que a pessoa aprende num dia, se você não dormir bem dormido, no outro dia você não lembra de nada. Então, quando você pula essa fase do sono profundo, você não fixa a memória. Então, acaba que você vai ficando mais estressado, porque você não lembra de fazer uma coisa que você tinha programado, e aí vai virando... Vai virando... Aí já dá o diagnóstico. Aí já dá mais remédio. Aí já vem o Vevancinho. Eu gosto tem um doutor em sono, que ele chama Andrei, e ele fala muito isso. Ele fala, olha, se você não dorme direito, não come direito, não faz exercício, eu não tenho como te dar nenhum diagnóstico. Qual o problema que você tem. É verdade. Mas você já vai imitar com remédio junto, já faz isso, já faz aquilo, não dá pra dar diagnóstico de TDAH nem de nada se você não tá fazendo essas 3 coisas no mínimo, né? E é impressionante a quantidade de gente que usa tarja preta. Os pacientes que eu pego, dos meus pacientes e às vezes pacientes novos que chegam, eu nunca fiz uma análise estatística disso, mas eu acho que uns 30, 40% tomam um Rivotrilzinho para dormir toda noite. Tomo, aprazolam. Tarja preta, né? Um benzodiazepínico. E não é normal, porque o normal é a gente dormir à noite. O normal é a gente dormir. O ser humano dorme à noite, não é morcego. A gente até conversou, né, esses dias, isso que a Larissa falou, que você até comentou, né, quantas pessoas que às vezes está com alimentação ruim, sono ruim, qualidade de vida ruim, e aí diagnosticado com depressão, com TDAH, mas você vai ver a qualidade de vida da pessoa. Deprime a pessoa, né? A privação de sono dá problemas graves mesmo. Exatamente. Antes da gente dar o diagnóstico de depressão ou qualquer coisa, a primeira coisa que a gente tem que fazer é checar todas as vitaminas, ver tudo. Agora eu vou apertar a Ana Júlia aqui. Ô, Ana, e aí você entrou nessa gestão desse negócio quando estava só o Renan. Sim. E aí vocês foram trazendo novos médicos. Exato. Qual foi a ideia inicial, quem que veio e como que tá a equipe hoje? A nossa ideia, desde o começo, né, quando a gente assumiu a Sanicor, era de ter uma clínica em que o paciente fosse e resolvesse, né, todos os problemas dele, né, ali com a gente. E a gente começou só com o Renan, depois com uma nutricionista, né? E aí a equipe foi aumentando, trazemos o Dr. Reginaldo, né, cardiologista também. Hoje temos uma infectologista, a doutora Natália Nunes, doutora Nayara, endocrinologista, a doutora Amanda também, nutricionista Rosa. Ela vai uma vez no mês realizar o atendimento, né, dos pacientes do Renan, do Reginaldo, que necessitam desse acompanhamento nutricional. Temos o Dr. Tiago, que faz o atendimento na área da saúde mental. Que legal. E a doutora Kellen. E a doutora Kellen, que faz a parte de dermatologia, e a doutora Brenda, que faz a parte de geriatria. Então tem uma grande equipe. A pessoa chega lá, ela resolve a vida dela, multidisciplinar, e também focada nessa medicina de prevenção, que é tão falado hoje em dia. Eu vejo que esse movimento está crescendo. Porque por mais que tenha uma onda aí que às vezes se perdeu, tem uma grande parte que agora está olhando para a prevenção, né? De querer se antecipar aí aos problemas. E aí, claro que a Sanicor, o foco vai ser a cardiologia, que são 30 anos de história. Exatamente. 32 anos? Vai fazer 29 mês que vem. 29 anos de história, desculpa. Me conta aqui uma coisa. Como que é a questão de exame? Porque vocês também fazem lá mesmo. Sim. Não precisa, por exemplo, porque tem lugares que você vai, faz
a consulta e depois você tem que ir Precisa, procurar né? fazer o exame. Uhum. Lá já resolve tudo. Resolve tudo. E aí, o que tem lá de exame? De exames, nós fazemos o ecocardiograma, que é o ultrassom, né, do coração, eletrocardiograma, teste ergométrico, Holter e mapa. Eu sempre falo pra Ana que a gente que é só paciente tem medo de tudo. Chega lá, né? Como que vai ser o exame, se a gente vai ser julgado, porque é meio que você fica nua, literalmente, na alma, assim. E aí, o que serve, Renan, cada um desses aparelhos, assim? Por que é bom eu fazer tudo? Tipo, tô aqui 40 anos, o que eu tenho que fazer? Eu ia até perguntar do ergométrico. Teste ergométrico. Principalmente para quem começa essa questão de corrida, que o povo tá fazendo do nada agora. começa a fazer exercício. Isso, sem eu quero ver. Por exemplo, eu faz 120 dias que eu fiz a cirurgia. Eu tenho vontade de fazer alguma atividade assim, mas eu tenho medo. E deve ter. Nada mais justo do que fazer um teste ergométrico Pra antes, poder ver pra esse- gente atestar a segurança. Pra que serve? O que explica a pra gente nós. consegue ver? Bom, vamos começar então na ordem que ela falou aí, no ecocardiograma, né? Eu costumo falar que o coração, ele é igual uma casinha. Ele tem 4 cômodos, 2 átrios, 2 ventrículos. Nossa, voltei na sétima série agora. Tive que desenhar esse coração aí. Ele é igual uma casinha. Ele tem as câmaras, ele tem as portinhas, que são as válvulas, né? Ele tem toda a rede elétrica, que é o que faz ele bater, que às vezes dá curto-circuito, como no seu caso. E ele tem também encanamento e esgoto, que são as artérias, né? Então, cada exame desse, ele é apropriado para analisar alguma coisa, nesse sentido dessa casa. Então, quando eu pego o ecocardiograma, ele é um exame de imagem morfológico. Então, ali eu consigo ver as paredes, as espessuras das paredes, se o coração está fraco, se está forte, se ele está inchado, se não está. Então, ele tem múltiplas aplicações. Vamos ver as válvulas, as portinhas, se estão belezinha, se estão funcionando bem. Ah, tem um sopro, eu tenho histórico de um sopro. É o ecocardiograma que se aplica nisso. Ele enxerga o coração batendo. E se a pessoa fizer ele, o que ela pode descobrir e impedir de acontecer? Pelo ecocardiograma, a gente não faz nada preventivo. O ecocardiograma, a gente procura problemas dele. Então, ele é um exame que a gente indica a partir do momento em que a gente vê alguma evidência de algo alterado. Ok, Então, o exame inicial do cardiologista é o eletro. perfeito. O eletro e o exame clínico. Né? Então, pelo eletrocardiograma ali, você vê se você tem arritmia, você vê se você tem, às vezes dá para ver veia entupida, se estiver bem crítico, a gente consegue ver no eletrocardiograma se já teve um infarto, se tem alguma sobrecarga. Aí você enxergou algum problema no eletrocardiograma, você vai falar, bom, agora vamos para o próximo passo. Se tem arritmia, se tem sinais de sobrecarga, você precisa ver se o coração tem alguma doença estrutural. Aí você vai para o eco. Ah, mas tem arritmia. Eu vou para o Holter. Por quê? Porque o Holter é um exame que analisa a atividade elétrica do coração por 24 horas. O Aí eletro, você vai pra casa com o aparelho. com aquele aparelhinho, os fiozinhos aqui, né? Agora, o eletro, ele faz uma imagem única ali da atividade elétrica do coração por 6 segundos. Você fica lá deitadinho. Então, 6 coloca, segundos, assim. registrou, mas às vezes naquele momento não tem nada. Mas às vezes, você fala, eu sinto muita palpitação, aqui é muito comum, né? Quando eu deito na cama à noite, eu vou dormir, meu coração parece que fica acelerado, fica dando uns tranquinhos. Como é que você vai fazer um eletro naquele momento? Aí você põe o Holter para avaliar essa atividade elétrica no período de 24 horas até 7 dias. Perfeito. A gente tem lá o monitor de eventos de 7 dias também, esquecemos de falar. Sim. Então, no tocante a exames, eu acho que é isso daí. A gente tem um mapa também. O mapa também é um exame bem legal, porque a gente consegue ter um panorama da pressão. O mapa é o aparelho de pressão que você põe no braço e fica com ele 24 horas também. Eu fico o tempo todo ali medindo a pressão, de 15 em 15 minutos. O que me permite avaliar o mapa? Qual é o comportamento da pressão durante as 24 horas? Às vezes, o que acontece, tem paciente que chega lá, o eletro está alterado, você mede a pressão 12/8. Aí você fala, esse paciente está com o azar de medir a pressão na hora que ela está boa.
Porque muitas vezes a gente vê o comportamento, vai lá 18, quando vê 14, 15, quando vê 12, fica ali umas 2 horas com ela, 12, 11, 13, 12, 11, 13, quando vê volta 15, 16. Aí dá aqueles picos de mal-estar, né? Às vezes não dá nada, pressão alta não dá sintoma, esse é mito. É um dos mitos, pressão alta não dá sintoma. Não dá? Não. A baixa dá. A baixa dá, mas a baixa não faz mal. A baixa só dá uma desmaiadinha, só dá um teto preto. Só uma leve desligada. Mas olha, pra então você ver. é mito a pessoa falar assim, minha pressão subiu, eu tô com dor na nuca. Isso é completamente mito. Olha, gente, ó. Às vezes, dor na nuca, na maioria das vezes, é tensão. Cefaleia tensional, esse músculo trapézio. Esse podcast vai ser pra minha mãe assistir. Manda pra todas as vozes. Já manda aí pra aquela sogra da pressão. A hipertensão, ela só dá sintoma em 2 ocasiões. Ou você tem uma urgência hipertensiva, que aí são níveis pressóricos acima de 18/11, ou emergências hipertensivas, quando você infarta, por exemplo, por causa da pressão muito alta, ou tem um AVC, ou tem uma encefalopatia hipertensiva, você entra em coma por causa da pressão, mas aí a pressão de 20 ela vai cacetar. Nossa. É pressão muito alta. Aquele da esteira lá é o... É o teste ergométrico. O teste ergométrico aí é o exame especial, esse é o que eu mais gosto. Ele é muito completo, que a gente consegue avaliar praticamente tudo. Dá para ver como que é o comportamento da pressão no esforço, então ele se aplica para aquela pessoa que a gente tem dúvida, será que ele tem hipertensão mesmo? Às vezes não fez o mapeamento ainda, vai fazer, mas a gente fica naquela, tá nos 13, de vez em quando 14, você põe na esteira, vê como essa pressão sobe, porque ela sobe, é normal subir. Será que ela sobe muito, será que ela sobe pouco? Entendeu? Essa que é a questão. Esse é essencial para quem vai fazer esporte. Para quem vai fazer esporte. Eu vou lá fazer esse exame, vou filmar para eles verem. Sabe por quê? Eu voltei às atividades, só que meus batimentos vão até 150 durante a atividade. E eu fico com medo, a gente vai dar uma brincada. Eu indico, vá lá. Eu fui, o Dr. Renan que me atendeu, passei com nota 6. Eu não tenho muito fôlego, não. Passei com nota 10, voltando esse ano pra melhorar. Porque eu não fui até a todas as velocidades. Eu sou competitiva. Amanhã já vou marcar com a Ana e vou lá. Eu quero filmar tudinho pra eles verem como é que funciona o exame. E é um exame muito tranquilo, a gente orienta muito bem. Eu tenho medo de cair da esteira. Não tem perigo. Tem senhores e senhoras, na última semana eu fiz de um senhor de 87 anos. E ele foi super bem. Então, você não precisa ter medo de cair de esteira, é a coisa mais simples que tem. Você vai andando. E lá ainda tem um suporte muito bom, ela fica do lado, se ela vê que você está com dificuldade, ela te ajuda. Então, assim, não tem dificuldade nenhuma. Aí você olha pra cara do Dr. Renan e fala assim, tá bom, já tá bom, pode desligar. Já deu. Porque vai aumentando a velocidade. Mas aí eu vejo, se a pessoa fala... E vai inclinando. Se a pessoa olha e fala pra mim, doutor, eu não quero mais. Aí eu falo, então você vai fazer mais. Na hora que ela olha com o olho desesperado e já não consegue falar, aí você sabe, aí você fala, agora deu. Enquanto tá falando... Não, olha aqui. Você tá reclamando aí até... O Gilberto comprou a esteira pra mim fazer em casa, eu fico com medo de subir. Não, mas eu acho que você devia fazer, porque esse teste, ele também vai... Esse sim vai prevenir. Né? Ele vai informar, você fica confiante depois lá com o exame na mão. Sim. Sabe até onde você pode ir. Você sabe, por exemplo, você que tem TAC supra e fez ablação. Não sei se foi informado, mas a ablação existe um risco de recorrência, né? Em torno de 1 a 2%. É bem baixo. Não quero ser sortudo, não. Mas assim, o exame de esteira é um exame essencial também para a gente ver. Você falou que quando você está fazendo exercício, ele chega a 150. Mas 150 é um valor relativamente baixo. Você acha que é baixo? Se você pegar... Qual a sua idade? Desculpa aí. Eu tô com 37. Não é legal a gente perguntar isso pra mulher, qual é a sua idade, né? Não, só pegar. Mas você tem 37, então você tem que ver qual que é o seu batimento máximo. Você tira 37 de 220, vai dar 100 e... Eu sou ruim de matemática. E 83. Até 183. Então, 183 é a máxima sua. 150, você tá bem no início da submáxima ali. Quando eu tô parada atendendo, eu vou a 102, 103 sentada. Mas isso às vezes é o descondicionamento. Quanto mais condicionado é a sua parte cardiovascular, mais devagar seu coração bate. Atleta, às vezes, faz até uns bloqueios de madrugada quando tá dormindo, que a gente até quer por marcar passo.
Nossa. O coração para de bater uns 5 segundos, assim, ó. Quem é atleta mesmo. De tanto que a Ah, pessoa durante- não conta, não. Tá vendo? E Precisa durante ser o atleta, dia, né? durante não Gostei precisa... dessa dica, Então, Renan. meu coração é de atleta? É de Não, vai atleta? ser o contrário. o seu ao O seu contrário. contrário. Você tá assim, atleta tá aqui. Dois opostos. Agora com essa dica dele, eu vou ficar no meio. Por que tá atleta? Não precisa exagerar. Ainda mais meu coração. Mas eu tá- quero ir lá e quero filmar pro pessoal ver como que funciona. Eu acho que tem as pessoas têm muita dúvida, né, em relação a É isso. um exame gostoso, é divertido, né? Eu, graças a Deus, sou muito distraído, descontraído, então o pessoal dá risada, a gente conversa, faz o exame Foi na super tranquilidade. tranquilo, E Eu acho que o meu já dá o tempo de voltar já. Que eu quero fazer de novo. Pode fazer todo ano? pode. Vamos fazer pode, não juntas. desce. Vamos fazer. Vai ser um surto na clínica. Eu vou fazendo Eu fiz aposta. eu fiz outro também. Fez o eco. Fiz o eco e fiz esse. Isso. Porque também para garantir. Eu acho que você Sim. vai chegando numa idade, a gente tem que olhar mais ainda. E na minha família também tem casos, né? Então, a minha médica sugeriu ir lá na Sanicol fazer. A beijo, doutora Thalita também, que gosta de fazer exame de muita coisa também, exatamente, para verificar ali. É Onde claro, a gente você tem tem que que- ver a integralidade das coisas, né? Eu Sim, acho a Thalita muito bacana que ela pensa em todas as áreas, né? Ela vai desde a área da ginecologia, ela vê a área da cardiologia também, ela vê tudo, muito nossa, bacana. e por causa dela a gente conseguiu achar alguma coisinha assim que foi tipo dano colateral. Foi para olhar uma coisa, mas só por. Nunca faria esse tipo de exame. E eu achei bem bacana. Tanto que a medicina, realmente, gente, quem faz o preventivo salva vidas, muda vidas. Exatamente. Ô, Ana, agora a pergunta que não quer calar. Como que é ser sócia do marido? Aperta o coração, é tranquilo? Pra mim é tranquilo. O Né? Renan é tranquilo, né? O Renan é O muito Renan não vai ter tranquilo. ataque cardíaco. Não. Ele pra morrer de repente vai demorar 30 dias. Ah, nossa senhora. Até Tem gente que mais. fala isso. Ele é Mas eles calmo. falam que Ele as é pessoas que calmo não- ou ele parece calmo? Não, o Renan é muito calmo. Então, assim, ser sócio pra mim, sócia dele, pra mim é um privilégio. Né? Porque imagina se eu fosse aquele marido chato que fala, não quero assim, vai ter que ser assim, imagina. Não, Eu falo, eu confio no seu potencial e você tá bem assessorado. E vai. Aí vai. E é uma pessoa muito grata também, né? É. Eu já observei nas atitudes dele, nas palavras, sempre quando ele pode, ele E isso é elogia, ele importante, agradece. Eu acho que Muito. isso também ajuda muito no empreendedorismo, né? Quando a gente é um empresário que tem apoio. com certeza. Porque tomar decisão e errar, isso aí vai acontecer todo dia. Uhum. E não tem como não errar. Não tem como também, tudo que a gente faz. Muita coisa é teste, que a gente tá vendo se Sim. funciona, se não funciona. Ah, vamos fazer isso? Será que a gente põe a caneca pra cá? Será que leva pra lá? E aí, talvez funcione, talvez não. E aí, se a gente tem alguém que tá sempre assim, cobrando, também colocando pra baixo, né? Piora. Então, lá não é o caso. De jeito nenhum. E, ô Lu, o que você trouxe aí um bate-volta aí pro. Vamos perguntar pro Renan, né? Mitos e verdades. Eu falo pra Ele Ana já Júlia- respondeu vários mitos e verdades aqui pra mim. Eu falo pra Ana Júlia a teoria do palito de fósforo, né? Todo mundo conhece. Esquentou a cabeça demais, morreu queimado, né? Verdade, verdade. Eu falo, não esquento, não. Eu Gente, acho vai ser, vai vai ser. ser. acho que ela tem raiva às vezes de eu ser tão calmo, Você né? acha? Ela tem raiva às vezes. Você fala, mas não vai Ô, dar Renan, certo você não tal vai coisa. Eu estressar. falo, e se não der? Nós estamos novo aí. Recomeça. Já que Vai dar começa de certo. novo, Deus, né? Deus sabe o caminho pra gente, é confiar em Deus, fazer o que dá pra ser feito, não ficar doente por causa disso. Exato. Eu acho que adoecer, agora ela falou de empreendedorismo, Mas é isso verdade. daí a gente fica doente. E Se é deixar, aquilo, fica. né? Confia em Deus, mas amarra o seu camelo, né? Faça a sua Exatamente, parte. faça a sua Faça a parte. sua parte. Porque ficar também. só no Não se Deus simplesmente quiser, eu vou ser entregar. saudável. É. Eu quero ser saudável. Se Deus quiser, vai dar certo. E cruza o braço. Exato. É. Vamos lá então pro nosso mitos e verdades com o Dr. Renan. Quem tem pressão alta sente dor de cabeça? Não, mito. Mito. Justifica ou só assim ou Não, não? Pode? só. Só assim ou Sim. não? Beleza. Só se for uma coisa muito específica. Só pessoas idosas têm problema no coração? Mito. E por que você acha? As pessoas jovens também estão tendo grande índice nesse caso? Na verdade, o idoso que tem problema no coração é o jovem que não cuidou. Viu, gente? Ó, A Você vai A pessoa explicação pode é até nascer com problema. Uhum. Exato. não sinto nada. Meu coração está saudável? Mito. Mito Mito. também.
Não necessariamente. As doenças cardiovasculares são silenciosas. Praticamente todas elas. Então é mito. Quem tem colesterol alto deve evitar completamente as gorduras? Mito também. Justifica. Justifica esse, porque isso eu quero saber. Esse é interessante, né? Porque, assim, é um mito grande esse das gorduras, porque a gente tem vários tipos de gorduras. As gorduras saturadas, insaturadas e poliinsaturadas. Que são como se fossem mais fininhas, assim, cadeias de aminoácido mais fininhas. As poliinsaturadas devem ser consumidas, a gente precisa de gordura. Se a gente não tiver gordura, não tiver colesterol, a gente não fabrica hormônio, não faz nada do nosso corpo. Entendeu? Então a gente precisa do colesterol. Só que a gente precisa do colesterol no nível legal, né? Se você comer gordura saturada, que é a gordura de porco, por exemplo, gordura de cupim de vaca, aquela gordura... Costela, é bom, né? Chega a salivar aqui um pouquinho, é bom, né? Mas se você tem uma dieta baseada nisso, você vai aumentar muito o seu colesterol. Vai aumentar muito. Então, todas aquelas dietas muito exageradas, só come isso. Só come isso. Mas, assim, o recomendado é a gente comer mais gordura poliinsaturada, gordura do azeite. Abacate. Abacate, algumas gorduras vegetais, né? Como, por exemplo, castanha, coco. Né? Muito cuidado com óleo de coco. Óleo de coco é muito perigoso para cozinhar. Nossa senhora, Tá. Eu cozinho com óleo de coco. Tem 1 quilo, eu como de quilo. Óleo de coco é muito perigoso. Como de quilo, gente. O teor de gordura dele é muito alto. Então melhor o azeite. Então é melhor o azeite. Mas o azeite, eles falam que se esquentar o azeite dá problema também. Por isso tem um azeite que não é o extra virgem, que é o azeite de tampa vermelha que vai ao fogo. Viu, gente? Anota essa E dica. também é mito, eu acho. Mas o às vezes... nutricionista costuma falar que Sim. assim, é mito isso aí, que o azeite vai fazer alguma coisa, não sei o quê. Acho que funciona normal. Eu cozinho. Agora, uma coisa assim que eu sempre ficou na minha cabeça. As pessoas falam assim, você tem que fazer cardio pra ter uma boa saúde cardiológica. Por que fala isso? Que nem é um mito isso aí. Condicionamento, né? É só uma questão de condicionamento. Antes a gente tinha, até a própria cardiologia mesmo mudou recentemente, porque antes a gente falava, você tem que fazer caminhada ou corridinha leve ou moderada por 180 minutos na semana. Hoje já mudou a indicação. Continua a caminhada para condicionamento, mas agora entrou a musculação como essencial. É isso que eu tenho visto. O pessoal falando, como musculação. essencial. Você quer emagrecer? Musculação. Sim, porque E a antes ele musculação mandava- quebra a resistência à insulina. A musculação emagrece muito mais que caminhada. Emagrece muito mais. E qual que é a intensidade, mais ou menos, que você indicaria, assim, de De caminhada? caminhada, exercício, que não prejudicaria a saúde da pessoa, assim, em relação à saúde do coração? Nenhum exercício prejudica a saúde do coração. Mas eu recomendo você fazer a combinação, né? Fazer atividade física 6 vezes na semana. 3 vezes você vai na academia e outras 3 vezes você vai fazer uma caminhada de 1 hora, mais ou menos. Então 30 minutos não adianta nada. 30 minutos não adianta Não nada. adianta só pra quem não tá fazendo nada. Nada, 30 minutos. Você não vai fazer nada. Ó, isso daí é uma coisa assim, ó, qualquer coisa que você faça é melhor do que nada. Exato. Só É é melhor agora, do assim, que nada. é o suficiente? Não Então, é. por exemplo, Só é melhor do que não fazer. 30 minutos de bike, então é pouco. 30 minutos de bike é bem pouca coisa pra se Então, fazer. gente, é 1 hora, viu? Principalmente porque a bicicleta você pedala e deixa ela andar um tanto, né? Aí você pedala um pouco e deixa ela ir. Não, eu tanto, falo né? na ergométrica. Ah, não, na ergométrica, sim, é uma quantidade boa se você botar um pezinho. Mas aí a gente fala aeróbico, 180 minutos por semana. Aí você pode fazer do jeito que você quiser. Você pode fazer bike, pode fazer caminhada, pode fazer corrida, pode fazer qualquer coisa, elíptico, qualquer tipo de exercício aeróbico. 180. 180 por semana. Daria para você fazer 6 dias na semana de meia hora, né? E aí você pode casar isso com a academia, né? Você faz musculação todos os dias, uma musculação mais leve ali, você dividir os grupos musculares direitinho e faz meia hora de bike ou qualquer cena, coisa. né? Exatamente. Terminando então aqui a nossa reta final, eu tenho aqui agora para Ana Júlia uma pergunta, né? Ô Ana, você quer mandar uma indireta para alguém ou uma pergunta misteriosa?
Não, uma pergunta misteriosa. Ô, Ana, se você tivesse só mais 5 minutos aqui na Terra, o que você faria? Eu agradeceria o Renan por tudo que a gente construiu. Acho bobagem isso. Porque quem construiu foi você. Eu tô só... Construímos juntos. Construímos juntos. Mas você é a carinha. Eu acho que é isso. Eu agradeceria ele por tudo que a gente construiu. E não só na empresa, né? Mas a presença dele na minha vida me transformou como pessoa, como profissional. Então eu só agradeceria e moro em paz. Declaração de amor. Esse casal é top, gente. Sofrão. Era problema de coração. Você queria. Aí, ó. E eu achei que foi um episódio maravilhoso, viu, Lari? Vai ajudar bastante gente aí com essas dicas, mitos e verdades. Verdade. E como que a gente faz pra ir lá na Sanicor? Como que funciona? Olha, a Sanicor fica na Rua Francisco Macelli, 852. Em Itajubá. Em Itajubá, na mesma rua do Marketplace. Nossos atendimentos podem ser, para agendamento, pode ser tanto online, no WhatsApp, Instagram, telefone, presencialmente. E vai ser um prazer receber vocês todos lá. Como que a gente encontra a Sanicor nas redes sociais? É @Clínica Sanicor. E também tem o Instagram do Dr. Renan, que é @Dr.Renan Caproni. Muito bem. Renan, você é daqui de Itajubá? Não. De onde você é? Eu sou de uma cidadezinha no interior do sul de Minas, chama Carvalhópolis, a Carvalhópolis. minha cidade. Eu costumo falar Machado, porque quando eu falo Carvalhópolis, ninguém pouca conhece. gente conhece, né? 3 Pouca mil gente conhece. Distrito? É distrito de Não, Machado? Não é cidade É uma mesmo. Não cidade, diminuiu, tem né, prefeitura, Carvalhópolis? Não, uma cidade boa, precisa ver. Cidade boa até. Só tinha o Renan. Você E seus pais ainda estão lá? Então, você pega na placa assim, ó, bem-vindo. É Aí o você Dr. olha no Renan. televisor. Quando você chega lá, Eu você sei. tem que atender todos os casos. Não, eu já não mexo com isso. Eu falo, ó, santo de casa não faz milagre. É o médico da cidade. É o médico da cidade, da família, o médico da cidade inteira. Mas então tem a ver essa sua personalidade aí, não só mais calma, mas você é uma pessoa muito humilde, muito acessível. Eu acho que isso também tem a ver, às vezes, não só por a cidade ser pequena, mas muito com a nossa história, né? Sim. Não sei aí qual que é a história dos seus pais aí, da sua vida. Se você acha que isso impacta também no profissional que você é hoje. Eu acho que impacta muito, porque a gente teve uma origem bem humilde, né? Meus pais, a gente é dessa cidade de 3 mil habitantes, mas a gente sempre foi da zona rural, da roça mesmo, né? A 5 quilômetros da cidade. Então, assim, desde criança nasci, vivi, trabalhei lá até os meus 17 anos de idade, quando eu fui começar a estudar, né? Então, assim, querendo ou não, toda a minha vida foi ali na simplicidade, na humildade. E você sempre quis ser o doutor? Sempre quis. Sempre quis. Desde criancinha eu já estava conversando isso com um paciente meu hoje. Falei pra ele, desde criança eu andava correndo dentro de casa assim, e lá eu ficava falando, quero ser igual meu tio, que eu tenho um tio que era médico, né? Quero ser igual meu tio, quero ser igual meu tio, quero ser doutor, não sei o que. Já passou muita coisa na minha cabeça. Não de profissão, mas depois que eu falei, não, vou ser médico. Aí antes de eu entrar na medicina, eu falei, quero ser cirurgião plástico. Tinha um programa na TV que é o Dr. Ray. Ah, eu assisti. Dr. Ray tá aí até hoje. Até hoje, Dr. Ele tá Hollywood, aí, né? Dr. Eu falava, eu Ele quero ser tava bem cirurgião. doente, né? Não, mas ele se recuperou agora, Recuperou? tá vivo ainda. Aí eu pensei, quero ser igual o Dr. Ray e tal. Aí, depois desisti daquilo. Olha aí, falei, o "Isso não é Dr. pra mim, Ray, não." tá vendo? Olha, impactou. Não, mas Mas- ele precisa cuidar do coração do povo mesmo. Mas eu amo cuidar do coração do povo. Cuidar do coração do povo é bom demais. Ainda mais a gente consegue ter um impacto muito positivo na vida da pessoa, né? Sim. A gente vê todos os dias o quanto um bom tratamento faz diferença na vida da pessoa. A pessoa às vezes chega lá com falta de ar, tudo inchado, você pega o coração bem fraquinho, você trata, depois de 2, 3 meses, aquela pessoa tá levando a vida normal.
Muda Não de vida. conseguia nem tomar banho. Quando vê, pô, tá andando na rua nova, subindo escada da Casa Joca, tá uma beleza. Você vê o impacto que você tem na vida de uma pessoa. Então, O impacto então positivo. eu acho que isso daí é o mais bonito da profissão nossa, né? Poder Esse ajudar. Né? tratamento e o tratamento que a gente dá para o paciente quando chega lá na clínica, né? O Exato, o atendimento. mais humanizado possível, né? O mais Acolhedor. E você acolhedor. fez faculdade onde? Eu fiz em Belo Horizonte, a Unifenas de Belo Horizonte. E aí já foi morar longe dos pais desde essa época. Eu não queria ficar muito perto, não, sabe? Eu Eu acho que a queria gente ir ficar crescer, longe, acho que ficar asas. longe dos pais ajuda a gente a desenvolver muita sim. coisa, né? Verdade. Então aí eu fui O pra nosso Belo Horizonte. filmmaker aqui que o diga, que ele é lá do Pará. É do Pará? Aí eu andou bem, hein, cara? Andou bem. O Bruno é lá do Pará, a família dele mora lá. Aí ele sabe bem sobre isso. Pessoal, eu quero agradecer muito a presença de vocês. Vocês vão voltar aqui, né, com a gente, com certeza. Então vai ter muito assunto ainda de saúde, Sanicor. E muito obrigada mesmo a presença de vocês dois e também por acreditarem nesse projeto tão especial que é Empreendedoras no Ar. E agradecer também a Conceito Interiores, que faz parte desse projeto, o Restaurante Vila, que também todos eles são focados, né, no bem-estar e trazer informação para as pessoas, né? A Carol até contou que a mãe dela, acho que ela contou que infartou, não foi, Bruno? Fulminante. O infarto fulminante. Eu assisti, eu vi. Então assim, aí quando a gente comentou que vocês viriam, né, que faziam parte desse corpo de apoiadores do projeto, eu acho que ela também ficou muito tocada, porque esse é um assunto forte pra ela. Ela falou que a mãe hoje dela sobre- morreu nos braços dela, né, Uhum. do coração. Então foi muito, isso, né? Ela também é a mesma coisa que ela falou, mas foi do nada, exatamente porque não tinha naquela época tanta informação, né? Já tem muitos anos isso. E nossas empreendedoras precisam de saúde. Muita saúde pra todo mundo que tá aí, muito amor, muita saúde, muita paz. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchauzinho.